Bom, acho que nós não esquecemos nada, né? Não. Tudo aqui. Guardando as coisas aqui. Refrigerante. Que legal. Eu gostei dessa padaria nova que a gente foi, sabe? Eu acho que o pessoal anda caprichando, porque a concorrência tá ficando muito grande, né? Parece até um mini mercado. E tem até essas pipocas de micro-ondas aqui. Pois é, tem de tudo lá mesmo, né? Bom, deixa eu guardar isso daqui. Que senão vai ficar uma bagunça, né? Você vai preparar a pipoca. Oba. Tá tudo aí. Enquanto isso eu vou servir o refrigerante, tá legal? Mas você reparou uma coisa? Esse refrigerante está a temperatura ambiente. E gosta de falar difícil, hein? Só pra dizer que ele tá sem gelo. Não, é que a gente tem que aprender a usar os termos corretos, né? Tá legal. Deixa eu colocar lá no freezer, Oba. tá? Tá legal. Bom. Ih, rapaz, tem um refrigerante aqui na geladeira também. E deixa eu dar uma olhada. Tinha até esquecido. Esse daqui tá bom. Tá uma temperatura baixa. Ele tá geladinho. Então. Deixa aqueles lá gelando enquanto a gente bebe esse. Tá, então vai servindo enquanto eu vou preparando a pipoca. Deixa comigo. Tá? Deixa eu ver. Pronto. Tá aí. Já serviu? Calma. Tudo bem. Prontinho. Tá aí. Tchim, saúde. Só tem uma coisa que eu não entendi, sabe? O quê? Se essa padaria é tão perto, por que a gente precisou ir de carro? Já sei. É preguicite aguda agora. Não, você não reparou que no caminho eu parei no posto para calibrar os pneus? Mas você não podia fazer isso em outra hora? Mas eu quis aproveitar que o carro tava com os pneus frios ainda. O quê? Não, agora que eu não tô entendendo nada mesmo. Bom, eu explico para você. Você já reparou nos carros em movimento como os pneus giram rápido, mesmo o carro estando numa velocidade baixa? Já reparei sim. É verdade. O pneu roda bem depressa. Então, a borracha do pneu em atrito com o asfalto acaba aquecendo, aumentando a temperatura e dilatando, junto com o ar que está dentro, tá? Então, daí o que vai acontecer? Com essa dilatação, a calibragem fica totalmente alterada. Certo. Por isso que é interessante Oi, professor. enquanto eles estiverem a uma temperatura baixa, enquanto eles estiverem frios, né? Tá legal. Se você tá dizendo... E a nossa pipoca, hein? Será que tá pronta? Ah, Aí sim, hein? Na pinta, tá aí. Prontinha. Quentinha. Deixa eu colocar no recipiente. A vasilha tá aqui. Chacoalhar bem para misturar o sal. Tem que ter tecnologia para fazer isso. Olha lá, pronto. Para abrir, é só puxar, né? Cuidado com o rosto. Pronto. Tá aqui. Tem que tomar cuidado com esse vapor de óleo aqui, que ele é muito quente, né? Vamos, Essa professor? pipoca aqui tá boa. Pronto. Olha lá. Pipoca saindo. Oba! Legal, né? Vamos nessa, então? Vamos. Bom, agora que a gente já tá abastecido, vamos ver o lance do pneu, certo? Eu preciso explicar a dilatação para você, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e dar uma olhada num vídeo que eu tenho que fala justamente a respeito de dilatação, tá? É? Vamos lá. Vamos lá. Cadê seu copo? Tá aí? Então vamos lá. Vamos embora. O conhecimento dos efeitos da dilatação sobre os diversos materiais é da maior importância para os construtores. Nas pontes em que a estrutura é de aço, é preciso haver, entre as peças, uma junta de dilatação. A junta de dilatação existe para compensar o aumento no comprimento das peças. Nas regiões onde a variação de temperatura pode chegar a 40 graus, para cada 20 metros, haverá um aumento de 9 milímetros no comprimento. Cuidado semelhante é tomado na construção das pontes e viadutos de concreto. As pontes ou viadutos de concreto, a cada 10 graus centígrados, aumentam ou diminuem 1 milímetro em 10 metros. Para evitar fraturas no concreto, os construtores colocam sobre os apoios roletas de aço que permitem a movimentação das vigas ao se dilatarem ou ao se contraírem. Eu nunca tinha reparado nesses vãos. Pois é, os fenômenos da dilatação estão presentes em várias situações do nosso dia a dia.
Então quer dizer que o engenheiro que vai lá construir a ponte, ele tem que calcular até isso, a dilatação. Claro, ele tem que levar em consideração também que materiais diferentes dilatam de formas diferentes. Isso daí, aliás, é fornecido pelo coeficiente de dilatação. Então, o cobre tem um coeficiente de dilatação, o aço, o próprio concreto, né? Então, cada material tem um coeficiente diferente, porque dilata diferente, né? Bom, eu vou fazer uma experiência bem conhecida para você tomar um pouco mais de contato com a dilatação, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. O que mais? Isso. Bom, então, deixa eu explicar a você o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma esfera de alumínio presa por essa corrente aí. Muito bem, deixa eu parar essa esfera. Tá aí. E aqui embaixo eu tenho um anel também de alumínio e que passa direitinho, tá vendo? Os dois têm o mesmo diâmetro, quer dizer, a esfera tem um diâmetro que é o mesmo do anel. Por isso que ele pode passar facilmente, né? Deixa eu acertar aqui. Isso, tá lá. Muito bem. Aqui eu tenho uma fonte de calor, tá? Então aqui tem um gás, né? Aqui embaixo é o recipiente que contém o gás. Esse pininho preto que está aqui é um gatilho. Na hora que você apertar esse pininho preto, ele vai saltar uma faísca aqui. Vai fazer saltar uma faísca aqui, tá? E aqui embaixo tem uma válvula que vai regular a quantidade de gás que vai sair desse meu maçarico, né? Então tá lá. Pronto, tá ligado. Essa fonte de calor, eu vou colocar em contato, deixa eu baixar até um pouco, não preciso de tanto assim. Vou colocar em contato com essa bolinha. Vai esquentar a bolinha. Isso, eu vou aumentar a temperatura da bolinha. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou fornecendo energia térmica para essa bolinha. Então, com isso, as pequenas partículas desse metal vão começar a se agitar de uma forma a aumentar a temperatura, tá? Aliás, temperatura é isso, é um número que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, né? No caso dessa bolinha aí. Bom, deixa eu aquecer bastante para você perceber um efeito interessante. Bom, por enquanto, assim, visualmente, não está acontecendo nada com essa bolinha, né? Não. Tá, só está sofrendo um acréscimo de temperatura. Aquecer por igual, deixa eu virar aqui um pouco desse lado aqui também, para que esse acréscimo de temperatura seja igual para todos os lados. Bom, acho que já deu. Deixa eu desligar. Pronto. Vamos ver agora. Vamos tentar passar esse anel. Olha lá. Tá vendo? O quê? Agora a bolinha não passa no anel. O que será que aconteceu, hein? Ué, a bolinha deve ter crescido. Então nós chamamos esse fenômeno de dilatação, tá? Quando um corpo recebe energia térmica e aumenta suas dimensões, nós dizemos que ocorreu a dilatação térmica desse objeto. Então, as partículas que começaram a se movimentar mais rapidamente, porque aumentou a temperatura, tentam ocupar um espaço maior, tá? E com isso, aumentam, no caso, o volume dessa bolinha. Agora, você notou, né? A princípio não tem uma diferença, você visualmente não consegue perceber que ela sofreu a dilatação. Por isso que eu usei o anel. Mas mesmo que a gente não consiga ver esse aumento, ele é importante? Claro que é importante. Você não viu no caso dos viadutos, existem sempre aqueles vãos de dilatação, né? Aquelas juntas de dilatação. Então, num dia de temperatura alta, sem aquelas juntas, o viaduto poderia rachar, né? Quebrar. Então, todos os viadutos têm aquele vão? Isso. É uma regra básica da engenharia, né? Vivendo e aprendendo. Bom, eu vou dar outro exemplo para você. Você já viu aqueles fios da rede elétrica? Vamos, Caio, acorda. Tá dormindo, rapaz? Eu tava pensando aqui, se não tivesse fio nenhum, aí eu ia poder empinar pipa sossegado. Esses fios aí só atrapalham. Você sabe que é perigoso, né? Empinar pipa perto da rede elétrica. Eu sei, mas eu nunca faço isso, não. Porque você é um rapaz esperto, né? Há países em que essa rede elétrica é toda subterrânea. Oba! Bom, mas enquanto a gente não chegar lá, vou perguntar de novo, hein? Você já viu os fios da rede elétrica? Acho que já reparei, sim. Eu já reparei, sim. Os fios ficam com uma barriga assim, meio curvados. Isso. Então, no inverno, eles ficam mais esticados, tá? Se eles não tivessem essa folga, eles arrebentariam. Então, eu acho que eu tô entendendo a lógica. No calor, com aquele sol todo, ele vai dilatar e fica curvado.
Isso. E no inverno acontece o contrário, ele se estica. Muito bem, gostei de ver, entendeu mesmo, né? Então eu vou fazer o seguinte, fazer uma experiência para ilustrar essa ideia, tá? Vamos lá. Então dá para você tirar isso daqui para mim? Tá legal. Vou guardar isso aqui embaixo. Pegar esse poste aqui de rede elétrica. Tá aqui. Poste? Na realidade, eu tenho aqui um suporte, 2 suportes, né? E eu coloquei um fio metálico aí, um em cada conjunto. Justamente para simular a situação do fio da rede elétrica, tá? Tá legal. Bom, eu estou utilizando um deles, esse que está aqui próximo, esse daqui que está aqui atrás, como referência. E o outro eu vou aquecer. Só que eu vou aquecer através de um efeito elétrico, o efeito Joule. Vai transformar a energia elétrica em calor, tá? Então, à medida que esse fio ele é aquecido, aumenta a temperatura, a tendência das partículas se afastar mais, então ele vai sofrer uma dilatação, né? Então, vamos ver como que isso daí vai ocorrer nesse fio. Bom, eu vou ligar polo negativo e aí você vai ligar para mim o polo positivo. Agora, fique de olho numa porção do fio. Dê uma olhada, ele está bem esticadinho agora, né? Então, repara o que vai acontecer quando você fechar o circuito. Olha, tá vendo? Ele sofreu uma pequena deformação. Por quê? Porque ao aquecer, ele dilatou, aumentou o comprimento, né? E sofre essa dilatação. É o que ocorre no verão. No verão, a temperatura alta, os fios ficam com aquela folga, né? No poste. Agora, vamos simular o inverno, né? O inverno. A temperatura baixa. Eu vou tirar, então, o que está aquecendo esse fio. Isso, abrindo o circuito. Olha o que vai acontecer. Você percebeu? Ele volta a ficar esticado. Volta a ficar esticadinho, né? Então, é isso daí que acontece. A dilatação, ela vai depender, então, de alguns fatores, como nós já conversamos até agora, né? Nós vimos que ela depende, primeiro, do material. Nós vimos também que ela depende da variação de temperatura, né? Aquecendo, ele vai dilatar mais. Agora, um outro fator importante, quer ver? Vamos supor que esse fio aqui tenha 20 centímetros de comprimento, tá? 20 centímetros. 20 centímetros. Tá legal. E ao aquecer, dando uma certa variação de temperatura, ele aumente de 1 milímetro. Tudo bem? Então, eu tenho 20 centímetros de fio e ele aqueceu e sofreu um acréscimo de 1 milímetro no seu comprimento. Tá legal. Se em lugar de ter 20 centímetros eu tivesse 40 centímetros de comprimento, ao aquecer na mesma quantidade, na mesma variação de temperatura, quanto que ele ia aumentar? Ah, se aumentou de 20 para 40, vai aumentar de 2 milímetros, de 1 milímetro para 2 milímetros. É isso aí. Então a gente percebe o seguinte, que quanto maior esse comprimento inicial do objeto, quanto maior a dimensão inicial dele, mais ele vai dilatar. Então, olha, basicamente, toda dilatação depende de 3 fatores. Dilatação dos sólidos, né? Dilatação térmica. Depende das suas dimensões iniciais, depende do material de que ele é feito, do coeficiente de dilatação, e, finalmente, depende da variação de temperatura, tá? Tá legal. Eu só queria te fazer uma perguntinha que foge um pouco do assunto. Fale. Como é que os pássaros que pousam nos fios, eles conseguem pousar sem tomar choque? Ah, tá aí uma boa pergunta, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu desligar aqui. Vamos supor que essa garrinha aqui, esse jacaré, faça o papel de passarinho. Ah, virou Tá. um passarinho. Tá, então vem o passarinho, pimba, parou aqui no poste, tá? Então, quando o passarinho ele fica sobre o fio, ele não encosta em mais nada. Consequentemente, ele não fecha o circuito. E aí, não vai passar corrente elétrica sobre ele, né? Então, ele não vai tomar choque. Agora, imagina o seguinte, que esse passarinho tem um rabo bem grande, bem comprido, tá? E esse rabo do passarinho ou encosta aqui no outro fio, ou mesmo no próprio fio que ele se encontra, né? Ele vai criar uma diferença de potencial, vai fechar o circuito, vai passar a corrente elétrica e aí ele toma choque. Vai tomar um belo choque. Um belo choque. Bom, mesmo com a gente, né? Se você, por exemplo, pegar um fio, né, desse de alta tensão e segurar em 2 posições diferentes, assim, né? Um braço aqui, outro aqui, com uma certa distância, essa distância já é suficiente para criar uma diferença de potencial e passar uma corrente sobre o seu corpo. E aí você vai tomar um bruta choque também. No caso do passarinho, as patas do passarinho são bem próximas uma da outra, tá? Então não é o suficiente para criar essa diferença de potencial e passar uma corrente por ele, tá? Então é isso aí. Então, se a gente segurar com a mão uma pertinho da outra, não toma choque. A princípio não, né? Se você colocar uma distância maior, toma um choque bem grande, né? Por isso que é importante e é perigoso empinar as pipas perto da rede elétrica. É muito perigoso você empinar as pipas, porque, veja só, vamos supor que isso daqui seja uma pipa. Ah, o passarinho virou pipa. Tá, então agora é uma pipa, né? Então você está lá empinando a pipa e de repente, pimba, a pipa bate lá no fio de rede elétrica, tá? E você está com o pé onde? No chão. Certo. Então perceba que você fechou o circuito.
entre o fio e o chão, vai passar corrente elétrica. E aí você toma um belo de um choque, né? Uhum. Bom, mas como o nosso papo não é de eletricidade, né? Não, era só uma curiosidade. O que eu acho legal é que essa dilatação tem presente em situações tão simples do nosso dia a dia e eu nunca tinha reparado. Se a gente pensar bem, tudo que faz parte do nosso dia a dia tem uma razão de ser, né? E quando a gente começa a estudar, a perceber, é aí que aparecem coisas muito interessantes. Bom, então em falar em experiência interessante, eu vou mostrar uma experiência muito legal para você. Oba! Coloca isso daqui lá atrás. Deixa comigo. Bom, que você vai precisar de uma garrafa de vidro vazia, que você não vai utilizar mais. O que mais? O álcool tá aqui, fósforo. Então é meio perigoso, hein? Você tem que tomar cuidado. Olha, para fazer essa experiência é sempre bom ter um adulto por perto, tá? Tá legal. E um barbante, tá aqui. Um barbante comum, tá? De embrulho. Muito bem. Vou colocar um pouco de álcool nesse barbante. Tá aqui, embeber esse barbante com álcool. Pronto. Tá aqui. E vou dar uma volta, ou duas aqui, sobre essa garrafa de vidro, né? Então tá aqui. Uma volta, duas e dá um nó. Deixa eu acertar direitinho aqui. Bom, na realidade, deixa eu colocar no nível aqui, bom. Na realidade, você escolhe a altura do barbante, tá? Pode ser uma altura qualquer. Dá um nó para ele ficar bem preso. Tá pronta aí a nossa experiência. Agora, para prosseguir essa experiência, é bom que você faça perto de uma pia, tá? Algum lugar que você possa fazer sujeira, né? Tá? Bom, deixa eu colocar esse saquinho lá para trás. Tá aí. Então, o que eu vou fazer rapidamente, então, deixa eu descrever o que eu vou fazer para você ficar atento, tá? Eu vou colocar fogo nesse barbante com álcool, tá? Vai aquecer uma parte do vidro e depois eu vou colocar embaixo da torneira. Agora, à medida que ele aquece o vidro, né, essa reação de combustão vai aquecer o vidro, a temperatura aumenta. A temperatura do vidro aumentando, o que vai acontecer? A tendência, tá na cara. O vidro vai dilatar, né? Uhum. Muito bem. Pronto. Olha lá. Então, aquela região está sofrendo dilatação, né? Está sofrendo aquecimento. Muito bem. Ih, tá apagando já. Apagando? Já é o suficiente. Pronto. Olha lá, presta atenção, hein? Percebeu? Trincou. É o que a gente chama de choque térmico. Deixa eu mostrar para você. Térmico. Vamos tentar explicar então o que acontece aí. Você aqueceu uma região, tá? Então as moléculas estão vibrando muito rapidamente. Sofreu dilatação. Quando você jogou a água, eu joguei água nessa região aqui. Então você repara que as moléculas dessa região tendem a contrair, né? Diminuir o seu volume. Então enquanto uma está aumentando, está grande, né? O espaço ocupado, outra diminuiu. Então, com isso ocorreu... Uma se separa da outra, ocorreu a ruptura, né? É isso aí. Agora, perceba que esse tipo de problema também que ocorre, que é o choque térmico, acontece quando você joga café quente numa xícara e depois você coloca leite gelado, né? Pode trincar a xícara, né? Ah, é? Uma outra situação, quando você come uma comida com uma temperatura muito alta, né? Uma comida quente, né? Daí você toma um líquido a uma temperatura baixa, um líquido gelado. Você pode trincar os dentes. Que ruim. É, o choque térmico. Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Sabe, eu pensei que a gente só pudesse cortar o vidro com aqueles diamantes. Mas se você reparar bem, eu não cortei o vidro, né? Eu fiz esse vidro trincar numa região que eu desejei, no caso, onde eu passei o barbante, né? Então, quer dizer que você pode escolher o lugar certinho. Na realidade, veja só, para que eu possa cortar esse vidro e deixar limpinho, eu tenho que passar um diamante ou uma lixa por aí, né? Porque desse jeito ele não serve nem para copo, né? É só lixo. Lixo reciclável. É isso aí. E se aqui no bairro tivesse essa coleta seletiva de lixo, que separa papelão, papéis, metais, daí é pro lixo. Aí a gente tem que separar tudo, né? Deixar prontinho. É isso aí. Agora, sabe uma coisa? Eu tô olhando para esse vidro trincado, tá me lembrando alguma coisa que eu não sei o que é, viu? O quê? Pra mim não tá lembrando nada, não. Bom, mas deixa pra lá, vai. Vamos continuar falando a respeito da dilatação. Você deve ter notado aquele barulho que os trens fazem quando passam pelos trilhos? Ah, claro que eu já notei. E quem não conhece aquele barulho?
Dudu, Dudu, Dudu. Então, esse barulho ocorre justamente pelo espaço que fica entre os trilhos dos trens. Já prevendo a dilatação térmica. Ah, é isso aí. Uhum. Mas até agora, a gente já estudou a dilatação dos metais, do vidro e dos fios, certo? Isso. E os líquidos? Também sofrem dilatação. Ah, Vou é? mostrar isso daí para você, quer ver? Opa, Vem vamos aqui. Bom, aqui eu tenho um recipiente de vidro que está cheio de água. Agora, para você conseguir visualizar bem, eu coloquei uma fitinha preta aqui em cima. Dê uma olhada, tô tá? vendo. Essa fitinha está bem no nível da água. Tá vendo? Eu vou até chacoalhar um pouquinho para você ver que tem água aí, tá? Muito bem. Eu vou ligar esse fogareiro, a fonte de calor. Segura um pouco para mim o recipiente. Isso, segura por aqui. Aí. Enquanto eu coloco o fogo aqui. Pronto. Tá aí. Bom, nos líquidos também, o fenômeno da dilatação vai ocorrer. Porque vamos pensar, os líquidos também são feitos por partículas, né? Constituídos por partículas. Então, à medida que eles recebem calor, energia térmica, a tendência deles é aumentar essa vibração, aumentando a temperatura, né? E à medida que eles vibram cada vez mais, a tendência do espaço entre eles é aumentar, né? Esse espaço vai aumentar, sofrendo a dilatação. Agora uma coisa, esse líquido está dentro de um recipiente, não está? Certo. O recipiente também não dilata? Ih, não vai estourar isso aqui não. Não, não tem problema não. Esse recipiente aqui é um recipiente feito com vidro temperado, não tem problema. Ele é feito justamente para isso, né? Olha, repare que o nível da água já está subindo. Tá começando a passar da fita. Isso. Então, veja bem, voltando àquele nosso assunto, o recipiente também vai dilatar, só que o líquido, ele tende a dilatar mais. Então, os líquidos sempre dilatam mais do que sólidos. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai num posto de gasolina e enche o tanque de gasolina até a boca, tá? O máximo, né? E coloca o carro sob o sol. O que vai acontecer? Vai vazar gasolina. Isso. Tanto o tanque de gasolina, de combustível, como a gasolina, ou álcool também, né, o combustível, eles tendem a dilatar, aumentar seu volume. Só que o líquido dilata muito mais. Então, se você deixar o carro sob o sol, com o tanque muito cheio, vai começar a derramar gasolina. Por isso que é sempre aconselhável deixar o carro numa sombra, né, quando ele estiver com o tanque cheio. Olha já o quanto aumentou. Já subiu bastante. Um bocado, né? Aliás, esse princípio aqui é muito utilizado em outro sistema. Não lembra nada vocês daí, não? Não, que eu saiba não. Um tubinho com líquido subindo, registrando o aumento de temperatura. Temperatura, o termômetro. Ah, isso aí. Agora eu lembrei. Então, o termômetro de mercúrio funciona através do mesmo princípio. É um tubo de vidro, né? Só que o tubo é bem mais fininho para registrar variações bem menores, né? Ser bem sensível. Embaixo tem um bulbo, né? Bem grande, como esse daqui. E aí, é um pouco menor, né? E aí, à medida que ele é aquecido, o mercúrio sobe, dilata, né? E vai subindo nos níveis. Você pode medir as temperaturas. Então a temperatura aumenta e o líquido vai subindo. Isso, porque ele sofre dilatação. Igual está acontecendo aqui. Exatamente, olha já o quanto subiu. Então, essa experiência aí foi para mostrar para você. Deixa eu desligar. Então já foi para mostrar para você e provar, né, que os líquidos também sofrem dilatação. Ficou bem claro. Isso. Agora, eu estava vendo esse líquido aí dilatando, eu lembrei, eu tenho um vídeo que fala justamente da dilatação dos combustíveis quando eles são transportados. Ah, é? Então vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos lá, então. A dilatação nos líquidos apresenta uma particularidade. Os líquidos não têm forma própria, como os sólidos. Estão quase sempre contidos no recipiente. Portanto, para os líquidos, discute-se somente o aumento de volume. No caso do transporte e armazenamento de combustíveis, onde há grande variação de temperatura, os recipientes precisam de um espaço extra. Esse espaço extra é reservado ao aumento de volume, conforme a quantidade contida no recipiente e conforme a máxima variação de temperatura que se espera. Legal. Então, deu para você perceber, né? A dilatação realmente surge no nosso dia a dia em muitas situações e até no transporte de combustíveis, né? Bom, deu para entender todo esse nosso papo, né, a respeito de dilatação. Caramba, se deu. Tá, agora eu quero ver se você consegue responder um teste, tá bom? Legal, vamos lá.
Quais são os 3 fatores que influenciam na dilatação de um sólido? Variação de temperatura, dimensões iniciais e tipo de material. Então, você viu como uma perguntinha sobre pneu rendeu um bom papo? Uhum. E falando em pneu, você nem imagina a vontade que eu tenho de dirigir. Ah, Caio, calma. Tudo tem seu tempo. Quando você tiver a sua idade correta, né? Aí você vai poder dirigir. Pode esperar que eu chego lá. Pode parar, eu lembrei de uma coisa. O que foi? Ai, Não, caramba. peraí. Viu? Me Você explica lembra aquela isso. hora que eu falei da garrafa trincada, ela tinha esquecido alguma coisa? Mas o que tem? Eu não tô Aqui. entendendo nada. Olha. Tá aí o refrigerante que nós compramos na padaria. Não, essa eu não entendi. Eu deixei no freezer, ele dilatou e arrebentou o vidro. Pode parar. Você não acabou de me explicar que as coisas só dilatam quando são aquecidas? É, mas acontece que a água é uma exceção. Veja só, aqui eu aqueci a água e ela dilatou, né? Muito bem, mas quando eu vou resfriando a água e atinge a 4 graus Celsius, o nível de 4 graus Celsius, à medida que eu abaixo mais a temperatura, ela tende a aumentar o seu volume. Então a água é uma exceção. Então, à medida que você está baixando a temperatura, ela dilata e acaba quebrando, olha. Essa é boa. E o nosso refrigerante foi pra cucuia. Que coisa, viu? Bom, o papo tá bom, mas eu tenho que ir embora e correndo pra ver se o tempo passa rápido e eu aprendo a dirigir. Tchau, Tá. professor. Deixa eu limpar Valeu a essa sujeira. explicação, hein? Tá, tchau, Caio. Poxa vida, viu? Bom, acho que eu vou na casa do meu primo. Ué, chave do meu carro, onde que foi, hein? Ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, não é possível. Ele é um rapaz inteligente, ele não faria isso. Será que ele pegou a chave do meu carro? Ah, não. Pode entrar. Oi, professor. Ué? Eu tava saindo lá e eu encontrei com o carteiro. Ele deixou isso aí pra você. Opa, obrigado. Escuta, você não viu a chave do meu carro, não? Ué, não são essas. Ah, tá certo. O que foi, professor? Você parece assustado. Não, besteira minha. Vamos lá que eu vou dar uma carona pra você. Vambora, então.